Beleza? Então, o tópico. Professor, Oi. esse propósito. Não entendi? Não avisar, tá montado seu microfone. Olá. Me escutam? Me ouvem? Então, qual é que é o tema? A gente vai continuar discutindo nas propriedades periódicas. Discutir energia de ionização. Então, o primeiro ponto é definir o que vem a ser energia de ionização como sendo a energia necessária para se retirar elétrons de íons ou de átomos. Tem um conceito mais radicalizado que é o conceito de primeira energia de ionização. A primeira energia de ionização é assim, ó, primeira EA. Como é que a gente trabalha com a primeira EA? Um X gasoso. Então, conceitualmente, é a energia que deve ser aplicada a um átomo isolado. Átomos isolados só na fase gasosa. Mas a energia de ionização 1 produz um X mais 1 mais um elétron. Então, a primeira condição é: primeira energia de ionização, conceitualmente, a energia a ser aplicada a um átomo isolado em fase gasosa, que é redundante, para estar isolado ele tem que estar em fase gasosa, que produz um cátion e libera um elétron. Então, para cada átomo existe uma energia específica. É assim que se faz a análise química mais apurada hoje em dia. Você consegue dizer, ó, tal elemento demanda tanto de energia, tal elemento demanda um outro tanto de energia, e aí você tem escalas de energias necessárias para se retirar elétrons dos mais diversos átomos que a gente possa ter notícia. Eu vou aplicar uma situação conceitual aqui, chamada de segunda EA, que seria o X mais 1 mais a energia de ionização 2, produzindo um X mais um outro elétron. E assim, conceitualmente, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, sétima, oitava EA, seguindo a mesma ideia de se trabalhar com essas coisas. Um fundamento a EI
N mais 1 é sempre maior que a EI N. Para quem não compreende, a energia de ionização 2 é maior que a 1, a 3 é maior que a 2, a 4 maior que a 3, a 5 maior que a 4 e assim sucessivamente. Uma outra situação de dica para vocês é a seguinte: os átomos menores e mais estabilizados, como os gases nobres, têm a maior energia de ionização. Cresce na tabela periódica no sentido oposto ao raio atômico. Então, enquanto o raio atômico cresce para esquerda e para baixo na tabela periódica, nós temos a energia de ionização destacando aqui para cima, e a referência da maior energia de ionização é o hélio. Então, vamos dizer assim, os elétrons mais aderidos ao núcleo são os elétrons do hélio. Só um detalhe, né? O hélio só tem duas energias de ionização. Vale dizer também, seria adequado eu escrever aqui, que aí 1, ou seja, a primeira energia de ionização, é que dá para comparar os elementos na tabela periódica, para eu ser mais rigoroso. Comparar-se as primeiras energias de ionização, você tem esse padrão de crescimento da primeira EI. Então você, conseguindo localizar os elementos na tabela periódica, você consegue dizer, ó, esse elemento é o flúor, esse elemento é o cloro. Entre o flúor e o cloro, que ocupam a mesma família periódica, o cloro é maior que o flúor, então o flúor tem maior energia de ionização que o cloro. Aí tem alguns pormenores nesse tópico, como por exemplo a situação da variação abrupta. Variação abrupta, uma variação brusca no valor das EI indica mudança na camada de onde os elétrons são
retirados. Então muitas vezes vem apresentado para vocês tabelas. Primeira energia de ionização 10, segunda 20, terceira 33, quarta 470. Pô, a variação brusca é da terceira para a quarta. Quer dizer, esse átomo em hipótese, hipotético, é um átomo que certamente tem 3 elétrons na camada de valência. Por isso ele percebe uma variação abrupta, brusca dos valores das energias de ionização. Quando porventura aparecerem gráficos para vocês também, fiquem ligados nessa situação. Geralmente os exercícios aparecem assim. São dados 3 elementos x, y e z. X tem um comportamento, então ela é uma curvazinha, uma hora para outra. Essas curvas sofrem variações abruptas. A variação abrupta, então, indicativa da mudança da camada de onde os elétrons são retirados. Partindo do princípio de que os elétrons são retirados primeiro da camada de valência, isso é uma barril conceitual, né? Primeiro você vai retirando os elétrons mais externos para depois retirar os elétrons mais internos. Se a gente pensar uma coisa, quando você retira um elétron, a quantidade de prótons em relação ao elétron, ela fica vantajosa para os prótons. Vamos dizer assim, os elétrons ficam mais aderidos ao núcleo e isso faz com que a quantidade de energia necessária para retirá-los aumente. Isso era a primeira coisa que eu queria falar nessa aula. Aí tem 2 outros conceitos que são parecidos, mas não são sinônimos. Muita gente acha que são sinônimos, que é o conceito de eletronegatividade que eu também preciso de uma definição para ele. Eletronegatividade é a tendência que um átomo apresenta ou tem de atrair o ou os, vou colocar o par de elétrons durante as ligações, partindo da premissa que são ligações químicas. Então, eletronegatividade é uma variável, uma condição que aparece exclusivamente durante as ligações químicas. Não é uma coisa que possa ser medida individualmente. Você não trabalha com átomos isolados para medir a eletronegatividade. Aqui tem uma fila clássica de eletronegatividade. Genericamente, eu posso dizer que a fila de eletronegatividade começa no flúor, vai até o hidrogênio quando a gente trata dos ametais e comparando-se com os metais são as espécies menos eletronegativas. Tem um outro conceito, que é um conceito derivado desse,
que é o conceito de eletropositividade. Se a eletronegatividade é a tendência de atrair, a eletropositividade é a tendência de expulsar o elétron na mesma lógica, na mesma linha de raciocínio. Então, a eletronegatividade. Muita gente, os gases nobres não têm eletronegatividade. Não é de todo verdade isso. Os gases nobres, em especial o hélio, que é um gás nobre que tem configuração 1s2, então não tem possibilidade de expansão da camada. Ele acaba não aparecendo em compostos, então não faz ligações, não aparecem ligações químicas, então não é possível medir a eletronegatividade para o hélio. Para os gases nobres maiores, em especial xenônio, radônio, eles aparecem em compostos, então é possível sim medir a sua eletronegatividade. Como tendência geral, a tendência da eletronegatividade é aparecer no flúor a maior das eletronegatividades. Então, para quem lembra um pouco de tabela periódica, o flúor é um elemento que está colocado lá na direita da tabela periódica e no canto superior. Como regra geral, o flúor é o mais eletronegativo dos elementos, ele é mais eletronegativo que o oxigênio, que está à esquerda dele, que o nitrogênio, que está à esquerda dele, mais eletronegativo que o cloro, que está abaixo dele, que o bromo, que está abaixo dele, que o iodo, que está abaixo dele. É fundamental pensar no seguinte: só se comparam coisas comparáveis. Não deve aparecer para você comparações mais estapafúrdias, como por exemplo, pedir para você comparar